Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor, que envolve o ambiente em que cada um de nós se encontra neste momento, decorrente da nossa disposição em dedicarmos alguns minutos do nosso tempo ao estudo do Evangelho de Jesus, permaneça em nossos corações. Nos dias difíceis que estamos vivenciando, durante este período de provação coletiva, em que a nossa humanidade se defronta com as graves consequências da pandemia de coronavírus, nos sentimos envolvidos pela comoção que atinge a todos, em face do grande número de vítimas dessa terrível virose, que já levou ao desencarne de cerca de 3,5 milhões de criaturas em todo o mundo. É bem verdade que a espiritualidade superior já vinha alertando há algum tempo que o nosso planeta estava passando por um período de transição, ocasião em que iria evoluir da sua condição de mundo de expiação e provas para a condição de mundo de regeneração. E que, não obstante o fato de que os efeitos dessa mudança de condição evolutiva seriam extremamente benéficos para o planeta, uma vez que a sua ambiência espiritual se tornaria mais sublimada, com seus habitantes mais voltados para os princípios da caridade e do amor ao próximo, a transição em si, como todo fenômeno de transição, seria bastante turbulento, com a ocorrência de grandes flagelos que atingiriam expressiva parcela da população mundial. Para entendermos melhor este conceito, de que mesmo num processo de evolução, de melhoria, a transição é sempre turbulenta, nós podemos nos utilizar de um exemplo bastante simples e bastante próximo de nós. Basta imaginarmos uma situação em que a nossa residência, a nossa casinha, a casinha em que moramos, já está bem desgastada pelo tempo, exigindo uma série de reparos urgentes. O telhado já apresenta goteiras, o piso está desgastado, a pintura está descascada, os vazamentos nas instalações hidráulicas já se tornam constantes e os problemas elétricos também já ocorrem com frequência. Apesar do nosso imenso apego à nossa casinha, aquela casinha que nos abriga, a situação não é boa e exige providências imediatas. E é então que decidimos fazer uma reforma completa para deixar a nossa casa novinha em folha. E quando esse processo de transição de uma casa velha, uma casa desgastada, para uma casa nova começa, com a execução dos primeiros serviços de reparo, a sensação é a de que se instalou o caos. Quebra-quebra, barulho, poeiras e partes da casa interditadas. Mas quando a obra termina, a sensação é só de alegria, com a casinha toda reformada. Quem já passou por uma situação assim sabe bem do que eu estou falando. E durante a transição do nosso planeta, se dá algo meio que parecido. Nós já vínhamos constatando a ocorrência de flagelos, pelo menos desde o ano de 2004, quando aconteceu o grande tsunami da Indonésia. Mas agora estamos diante de um flagelo muito mais abrangente, posto que atinge simultaneamente a todas as nações do mundo, independentemente do seu grau de desenvolvimento econômico e social. Muito mais abrangente também, porque além de afetar diretamente a todos aqueles que foram infectados pelo vírus, apresentando quadros clínicos bastante complexos, ela atinge indiretamente a todos os demais habitantes do nosso orbe, em decorrência das imprescindíveis medidas de profilaxia e de prevenção do contágio, dentre as quais destacamos a necessidade de isolamento social. E é justamente essa necessidade de isolamento social que vem obrigando os indivíduos a permanecerem em suas residências já há cerca de 15 meses, evitando o quanto possível
o contato com amigos e familiares, além de suas atividades laborativas e de lazer, o que vem propiciando um efeito direto também naqueles que ainda não foram contaminados pelo vírus. Apesar dos constantes alertas dos mentores espirituais, para que, mesmo diante de tanta dor e tanto sofrimento, nos mantenhamos serenos e confiantes na misericórdia e na justiça do Pai, buscando na oração o reconforto e o equilíbrio de que tanto precisamos, o fato é que vem se constatando um forte incremento na ocorrência de distúrbios psíquicos caracterizados pela depressão e pelas crises de ansiedade e de medo. E todos nós temos perfeita noção do quão perigosos são esses distúrbios, uma vez que a depressão, em seus casos mais graves, pode levar à morte do indivíduo, até mesmo pelo triste quadro do suicídio, como também quanto aos desequilíbrios orgânicos provocados pelas crises de ansiedade. Contudo, no que se refere ao medo, apesar de todos nós o conhecermos muito bem, poucos de nós são capazes de avaliar o quão negativos podem ser os seus efeitos para cada indivíduo. E foi justamente por esta razão, pelo fato da maioria das pessoas desconhecerem os efeitos deletérios do medo, que nos propusemos em nossa tarefa da tarde de hoje, dentro do contexto dos estudos da nossa doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, desenvolvidos no Grupo Espírita André Luiz, a trazer para comentário esse tema tão importante, o medo. Vamos então iniciar os nossos comentários com um texto evangélico, que vai servir de ponto de partida para o nosso estudo. Trata-se de uma passagem narrada em Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, assim denominados por apresentarem a mesma estrutura organizacional, com narrativas e sequenciamento dos fatos bastante semelhantes, e que é conhecida como a ventania acalmada. Vamos então recordar o texto, valendo-nos, para tanto, da versão de Marcos, incluída nos versículos 35 a 41, no capítulo 4 do seu Evangelho. E o texto é o seguinte: Naquele dia, ao cair da tarde, lhes disse: Passemos para o outro lado. Deixando eles a multidão, levaram-no assim como estava no barco, e estavam com eles outros barcos. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram do barco, de modo que já se enchia. E ele estava dormindo na popa, sobre o travesseiro, e eles o acordaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar obedece? No mesmo Evangelho de Marcos, nos textos imediatamente anteriores à narrativa que acabamos de recordar, o evangelista nos conta que o mestre voltara a ensinar à beira-mar e, como reunida a numerosa multidão ansiosa para ouvir seus ensinamentos, ele entrou em um dos barcos que se encontrava no local, onde se assentou afastando-se da praia. Desta posição privilegiada, da qual poderia ser visto e ouvido por todos, passou então a apresentar as suas preciosas lições,
começando pela famosa parábola do semeador, logo seguida por duas outras, a parábola da candeia e a do grão de mostarda. Ao final do dia, já tendo terminado a apresentação de seus ensinamentos, mas ainda cercado da multidão que o ouvira, o mestre se dirige para seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Jesus se referia à travessia do lago de Genezaré, chamado pelos romanos como Mar de Tiberíades, da margem do qual fizera a sua pregação, ordenando agora para que seguissem para a margem oposta do lago. O evangelista anota que os discípulos o levaram assim como estava, o que possivelmente quer dizer que ele nem se dera ao trabalho de descer do barco para pegar um manto, providência de todo recomendável para as travessias do lago durante o frio da noite. Não podemos nos esquecer que o lago de Genezaré fica a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, numa localização em que as variações climáticas ocorrem de forma muito brusca. Outra referência explícita do evangelista diz respeito à posição de Jesus no barco. Segundo Marcos, o mestre ocupou a posição considerada como de honra em qualquer embarcação, na popa, ou seja, na parte traseira do barco, junto ao leme, assentado em um tapete e recostado em um travesseiro de couro. E foi nesta posição que Jesus então adormeceu. Não obstante a sua extraordinária elevação espiritual, o que certamente lhe propiciava uma energia invulgar, o seu corpo físico também estava sujeito ao cansaço, principalmente após um dia exaustivo em que provavelmente despendera grande quantidade de fluidos empregados na cura de necessitados de toda hora. Carlos Torres Pastorino, em sua obra A Sabedoria do Evangelho, apresenta um destaque quanto a esse aspecto, ao salientar que esta é a única referência nos textos evangélicos quanto ao fato de Jesus dormir. Mas o barco então seguia normalmente o seu rumo em direção à margem oriental do lago, quando subitamente se viu envolvido em grande agitação de suas águas. Marcos e Mateus chegam a chamar a ocorrência de turbilhão de vento. Em verdade, esses fenômenos são até certo ponto comuns naquela região, sendo originados por correntes de ar que descem através do Rio Jordão e que provocam grande agitação nas águas do lago, ocorrendo sempre de forma muito repentina. E essa agitação é de fato muito grande, com ondas que chegam até a 2 metros de altura, e os barcos ficam à mercê dessas ondas que chegam a passar por cima deles, cobrindo-os com água. Porém, naquela ocasião, o fenômeno deve ter ocorrido de maneira especialmente forte, a ponto de assustar verdadeiramente até mesmo experientes pescadores que tiravam seu sustento do lago, como Pedro, André, Tiago e João. Aterrorizados com a grave situação em que se encontravam, acreditando mesmo que corriam sério risco de perecer em meio àquela tormenta, os discípulos correm para Jesus e o despertam do sono, que, aliás, deveria estar bastante pesado, já que não acordara nem mesmo com toda aquela agitação. Após uma rápida admoestação aos seus discípulos, pela falta de confiança demonstrada, Jesus ergue-se e comanda aos ventos, em primeiro lugar, por serem a origem de toda a agitação, e depois ao mar, pelo que imediatamente se fez a calmaria.
As ordens ditadas aos elementos, cala-te para o vento e fica amordaçado para o mar, somente estão transcritas no Evangelho de Marcos. Mas de uma forma ou de outra, o fato é que, por intervenção de Jesus, os elementos se acalmaram e a calmaria se fez. O inesperado da situação deixou os discípulos perplexos. Eles já estavam até se acostumando a presenciar os grandes prodígios que Jesus já vinha realizando, principalmente as suas curas inexplicáveis. Mas daí a compreenderem como aquela criatura poderia ter poder sobre os elementos da natureza desencadeados em fúria, acalmando-os de súbito, superava em muito a sua capacidade de assimilação. E atônitos, perguntavam-se uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Para este episódio, existem algumas interpretações interessantes que prevalecem ao longo do tempo, tais como a ideia de que esta cena representaria a própria igreja cristã, que mesmo durante a tempestade tem o Cristo junto ao leme, conduzindo os seus rumos, e mesmo que ele pareça estar dormindo, no momento certo se erguerá e salvará a todos os seus seguidores. Ou ainda, uma outra interpretação, esta de caráter mais pessoal, que entende este episódio como a representação da alma humana, que mesmo agitada pelas mais difíceis provações, não sucumbirá se recorrer ao Cristo que nela se encontra. Contudo, eu acredito firmemente que a essência desta passagem não se encontra nos fenômenos climáticos, e nem tampouco na incrível capacidade de Jesus em controlá-los. Eu acredito que a essência desta mensagem se encontra no versículo que registra a admoestação, a reprimenda do Mestre a seus discípulos, quando disse: por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? Mesmo porque o questionamento feito pelo Mestre a seus discípulos deixa claro que, apesar de tudo aquilo que eles já haviam presenciado ao acompanhar o seu trabalho de pregação, tudo o que já tinham visto e ouvido, configurado nos prodígios por ele realizados e nos ensinamentos por ele apresentados, ainda não tinha sido suficiente para fortalecer a sua confiança no seu Mestre e a sua fé em Deus. E nos parece que Emmanuel interpreta essa passagem da mesma maneira, uma vez que, quando comenta este episódio, no capítulo 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, dá todo o destaque para o questionamento de Jesus, quando diz: onde está a vossa fé? Que foi a pergunta feita pelo Mestre, tal como reproduzida na versão de Mateus. Em seu comentário, Emmanuel diz que a interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido, pois que é justamente nestas circunstâncias que surge a ocasião da fé, no momento que lhe é próprio. Ou seja, é justamente nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que os obstáculos que encontramos em nossa jornada nos parecem intransponíveis, nos momentos em que as nossas provações nos parecem maiores do que as nossas forças para suportá-las, que se apresenta a ocasião propícia de demonstrarmos a nossa confiança e a nossa fé.
E diante desse alerta feito por Emmanuel, não podemos deixar de voltar aos nossos comentários iniciais para lembrar que justamente nesses dias difíceis de pandemia, em que presenciamos tantas dificuldades, tanta dor e tanto sofrimento, trazendo grande receio e ansiedade para os nossos espíritos, que se apresenta a ocasião mais do que propícia para demonstrarmos a fé e a confiança que já conseguimos desenvolver em nossos corações. Emmanuel ainda ratificará este conceito em outro comentário, desta feita no capítulo 26 do mesmo Caminho, Verdade e Vida, ao afirmar que uma das maiores preocupações do Cristo foi a de alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Pode até mesmo parecer surpreendente toda essa preocupação para com o medo, mas a verdade é que todos os cuidados para com essa emoção, que pode trazer consequências devastadoras para as criaturas, são plenamente justificáveis. E não é por outra razão que Jesus tanto se preocupava com ela. Para ilustrarmos os efeitos deletérios que o medo pode trazer para a estrutura emocional dos indivíduos, nós podemos recordar um episódio narrado por André Luiz no capítulo 42 do livro Nosso Lar. Ele nos conta que em determinado domingo foi convidado por Narcisa para comparecer a um culto evangélico que seria realizado no Ministério da Regeneração sob a coordenação direta do próprio governador da colônia espiritual. Havia alguns poucos dias, todos os habitantes de Nosso Lar tinham escutado um toque de clarim, proveniente de espíritos de elevada hierarquia espiritual, que dele se utilizavam somente em ocasiões muito graves. Ao perceber a surpresa de André Luiz com a comoção geral decorrente daquele toque de clarim, Narcisa explica que se tratava de uma convocação superior aos serviços de socorro na Terra em face da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Agora, a caminho do local do culto evangélico, a enfermeira explica para André Luiz a razão da reunião. Precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Mais uma vez, André Luiz se mostra surpreendido e lhe pergunta: contra o medo? Ao que Narcisa lhe responde: como não? E complementa: talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. E como André Luiz ainda se mostrasse perplexo com as notícias que recebia, complementou dizendo ainda mais: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Mas para ilustrarmos adequadamente os efeitos deletérios do medo, podemos também citar uma visão, esta de caráter mais científico, de autoria do sociólogo e psicólogo e psiquiatra Emílio Miri Lopes,
um destacado estudioso do comportamento humano e autor da obra Quatro Gigantes da Alma. Neste livro, são analisadas as interferências em nosso comportamento daquilo que Emílio Lopes justamente chamava de os quatro gigantes da alma. E ao apresentá-los, ele identifica cada um desses gigantes, vinculando-os a uma cor que lhe seria característica. Para Emílio Lopes, os quatro gigantes da alma seriam o medo, identificado com a cor negra, a ira, que é rubra, o amor, que é róseo, e o dever, que é incolor. Nós não vamos discorrer aqui acerca dos outros três gigantes da alma, mas temos de apresentar as ideias do sociólogo formuladas com relação ao medo. Para Emílio Lopes, o medo é o maior inimigo do homem, se constituindo no gigante negro, cujos tentáculos escravizam a vontade, limitam a criatividade, interrompem o desenvolvimento e o despertar de potencialidades. Reparem que nós apresentamos tão somente dois exemplos de visões extremamente preocupantes quanto aos efeitos do medo sobre as criaturas, uma mais voltada para aspectos religiosos e outra mais ligada a aspectos científicos, mas que já foram mais do que suficientes para nos convencer do quanto devemos nos preservar das teias do medo. Em ambos os casos, o medo foi referido como sendo o maior inimigo do homem. Que fique bem claro que não estamos nos referindo ao necessário espírito de prudência. Ninguém deve se expor desnecessariamente a perigos. Afinal, o nosso instinto de conservação nos induz a mantermos receios em torno de tudo que nos é desconhecido, de tudo que nos pareça ameaçador. Mas temos que ter em mente que o medo é uma energia extremamente poderosa e que, dependendo da forma como for manipulada, pode trazer resultados positivos através da verdadeira prudência ou resultados bastante negativos, acarretando graves distúrbios psíquicos na criatura. Mas nós temos que reconhecer também que não é fácil nos mantermos imunes a toda essa sensação de medo e insegurança. Os jornais, os programas de rádio e de televisão, as mídias de internet apresentam sistematicamente toda a sorte de tragédias e de crimes contra a população do nosso país. A maior parte de suas programações é destinada à divulgação dessas tragédias cotidianas, que são descritas com riqueza de detalhes. Isto sem falar nos noticiários internacionais, nos quais tomamos conhecimento de outras tantas calamidades ocorridas em diferentes recantos do nosso planeta, cenas dolorosas que fazem os mais pessimistas descrerem dos nossos destinos como humanidade. Mas as notícias estão aí, a todo instante, e além delas, toda uma indústria de mídia com a produção de filmes e a edição de livros, todos abordando o mesmo tema, a violência. E nós mesmos nos encarregamos de divulgá-las ainda mais. Não há um só encontro social em que a conversação não verse sobre temas relativos à violência. Sempre que encontramos um interlocutor disposto a nos ouvir, lá vamos nós a contar um caso e o outro, por sua vez, tem os seus próprios para contar. Nesse ponto, vale a pena abrirmos um parênteses para lembrarmos de uma advertência muito oportuna feita por Emmanuel quando diz:
O comentário do mal é o próprio mal a se expandir. Trata-se de uma mensagem objetiva, direta, que exige a nossa reflexão. Se a analisarmos com maior atenção, poderemos identificar até mesmo uma sugestão de corresponsabilidade pelos efeitos danosos da divulgação do mal. Uma mensagem que nos leva a refletir sobre a necessidade de policiarmos os assuntos objeto de nossas conversações, buscando sempre dar preferência a temas que sejam mais edificantes para nossos espíritos. Mas a verdade é que todo esse clima gera uma sensação de muita intranquilidade, muita insegurança e medo. Mesmo nos tempos anteriores à pandemia e ao isolamento social, já nos sentimos temerosos de sair de nossos lares para realizar quaisquer atividades, fossem elas de trabalho, sociais ou de lazer. Já abdicávamos das atividades passíveis de adiamento, nos restringindo apenas àquelas consideradas como inevitáveis. Pouco a pouco, já nos encarcerávamos em nossas próprias casas, tomados pelo medo crescente de nos tornarmos mais uma vítima da violência urbana. Mas além do medo provocado por agentes externos mais sensíveis, tais como a violência urbana e a pandemia, temos que conviver com um sem número de medos que desenvolvemos em nosso íntimo, no nosso interior, com efeitos tão ou mais deletérios e danosos que os demais. A lista completa seria enorme, tanto que poderíamos dividi-los em grupos, como, por exemplo, os medos imaginários, aqueles sentimentos falsos que sobrevêm à nossa mente como se reais fossem. Ou ainda aqueles medos reais, mas que não identificamos as suas causas ou justificativas para eles da vida presente, já que a sua origem se encontra em traumas vividos em vidas pretéritas. Nesta classe, podemos identificar um número muito grande de distúrbios chamados pela ciência de fobias. Vamos citar pelo menos alguns, como a claustrofobia, o pavor por lugares fechados, ou o seu oposto, a agorafobia, que é o medo de espaços abertos. Há ainda a altofobia, que é o medo de alturas, muito provavelmente decorrente de sofrimentos marcantes vividos no passado, provenientes de grandes quedas, seja por acidente ou por suicídio. Podemos citar também uma outra classe de medo, esta mais ligada às questões religiosas, dentre os quais ganha destaque e relevância o medo da morte. Um medo tão antigo e tão comum entre os homens e que, por vezes, fazem com que os indivíduos tomem atitudes absolutamente insólitas, tais como simplesmente se recusar a falar da morte ou a comparecer a cerimônias fúnebres, mesmo de parentes próximos ou de amigos queridos. O medo do fracasso, que faz tantas pessoas com capacidade latente e amplos recursos disponíveis abandonarem seus projetos antes mesmo de iniciá-los, tão somente por temerem não atingir o êxito esperado. Outro medo relevante é o medo da mediunidade, que se manifesta nas pessoas ao sentirem os primeiros sinais de afloramento de seus recursos mediúnicos. E ao invés de tentarem compreender o processo, para utilizá-lo corretamente, em benefício do próximo e também de si mesmo, fogem aos compromissos assumidos na espiritualidade. O medo de assumir a verdadeira mensagem do Cristo, pois que, para assumi-la de forma integral, é necessário renunciar aos valores terrenos e aos gozos e prazeres da matéria. Porém, de todos os medos que citamos,
Talvez o mais surpreendente de todos seja o medo sem motivo algum, pois ele existe e a ciência já de algum tempo se preocupa em estudá-lo, em face da grande ocorrência de casos. Chamado inicialmente de doença do medo, hoje é conhecido como síndrome do pânico. Trata-se de uma disfunção caracterizada por ataques de medo intenso, sem qualquer motivo aparente, que ocorrem a qualquer momento, com grandes repercussões no equilíbrio orgânico dos indivíduos. A sensação é de morte iminente. Os médicos tentam explicar este fenômeno como uma disfunção da química cerebral que produz, em determinados momentos, grandes descargas de adrenalina no nosso organismo. Então, diante desse amplo espectro de diferentes tipos e formas de medo, não há como não lembrarmos da frase de Emílio Miri Lopes: o medo escraviza a vontade, limita a criatividade e interrompe o desenvolvimento. Sendo assim, o que nos cabe, antes de mais nada, é reverter essa situação e renovar os nossos pensamentos. Lutar contra esse gigante que nasce conosco e que nos acompanha durante toda a nossa existência. Mas não para destruí-lo, e sim para transformá-lo, enquanto energia poderosa, em outra forma de energia que nos seja mais útil e que nos impulsione em busca de nossos ideais. De fato, não devemos tentar simplesmente acabar com o medo, mesmo porque ele é necessário para o nosso instinto de conservação. Mas devemos, sim, aprender a transformá-lo em algo mais positivo para nós. Há um interessante conceito budista que nos diz para sempre agradecermos ao medo, justamente pelo fato de que é ele que nos permite descobrir, dentro de nós mesmos, a coragem para enfrentar os nossos desafios. Mas então a pergunta que surge é: como poderemos alcançar essa transformação? Onde encontrar as bases para essa renovação? Por certo, que encontraríamos boas diretrizes no âmbito da nossa doutrina espírita. Porém, a resposta a esta questão pode ser encontrada em outras situações. Deus está constantemente nos convidando à renovação, e esses convites se encontram à nossa volta a todo instante. Basta olharmos à nossa volta e observarmos a natureza, ou prestarmos atenção a um bom exemplo ou a uma atitude de alguém, até mesmo a uma simples frase dita dentro de um contexto mais genérico. Se não, vejamos. Talvez alguns de vocês se lembrem de um cidadão chamado Amir Klink. Trata-se de um navegador experiente, um apaixonado pelo mar, nascido em São Paulo, mas criado na cidade de Paraty. No ano de 1984, ele realizou uma proeza que projetou seu nome mundialmente. Ele concluiu, com sucesso, a travessia do Oceano Atlântico, partindo da Namíbia, no sul do continente africano, até aportar na Bahia, navegando em um pequeno bote a remo de apenas 6 metros de comprimento. Uma aventura de alto risco que requeria, no mínimo, um preparo psicológico monumental para suportar as pressões e o medo durante aquela empreitada solitária que durou cerca de 3 meses. Amir Klink escreveu um livro chamado 100 Dias entre Céu e Mar.
no qual ele relata com detalhes a concepção da ideia, o seu projeto, o seu planejamento e a viagem propriamente dita, com todas as suas curiosidades e acontecimentos dignos de nota. E logo na introdução do seu livro, nós nos deparamos com o seguinte texto: dias inteiros de calmaria, noites de ardência, dedos no leme e olhos no horizonte. Descobri a alegria de transformar distâncias em tempo. Um tempo em que aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as grandes ondas e a não discutir com o mau tempo. A transformar o medo em respeito, o respeito em confiança. Descobri como é bom chegar quando se tem paciência. E para chegar, onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer. Transformar o medo em respeito e o respeito em confiança. Uma frase profunda que pode ser analisada de diferentes maneiras, mas em que todas elas passam uma mensagem positiva, a ideia de um rumo a seguir. Transpondo essa frase para o tema de nossos comentários, nós poderemos desenvolver o seguinte raciocínio. Se considerarmos que todos os nossos medos são fruto da nossa ignorância, nós podemos concluir que a transformação do medo depende da transformação da nossa ignorância. E a transformação da ignorância se dá através da conquista do conhecimento. Então, a transformação do medo em respeito poderia ser comparada à transformação da ignorância em conhecimento. O conhecimento de uma verdade renovadora, aquela que há de nos conduzir a um porto seguro. Mas se concluímos que o respeito advém do conhecimento, que tipo de abordagem nós podemos dar a esse conhecimento para que ele se transforme em confiança? Talvez a resposta esteja no fato de que não basta apenas conhecermos a verdade. Temos sim de conhecê-la, compreendê-la, mas também aceitá-la e, acima de tudo, praticá-la. É necessário assumir esse conhecimento adquirido, integrando esse conhecimento em nossas vidas, vivenciando-os em nossa existência. É preciso acreditar, é preciso ter fé, mas aquela fé verdadeira, aquela fé que remove montanhas, que nos faz seguir em frente, superando todos os obstáculos. Então, transformar o medo em respeito e o respeito em confiança pode ser entendido como transformar a ignorância em conhecimento e este conhecimento em fé, mas uma fé raciocinada, uma fé realizadora, aquela fé que Kardec diz que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. E a constatação que nós chegamos é de que se este raciocínio está correto, então nós já possuímos todos os meios necessários para a realização dessas transformações em nosso espírito, restando somente o concurso da nossa vontade de realizá-lo. Afinal, já há algum tempo que temos contato com a doutrina espírita, tal como codificada por Allan Kardec. Temos lido obras edificantes de autoria de espíritos de elevada hierarquia espiritual. Temos ouvido oradores brilhantes, participado de atividades de estudo, de assistência social e alguns até mesmo atividades de desenvolvimento mediúnico. E em todos esses momentos, nós temos sido orientados, amparados e principalmente agraciados com os princípios cristãos que formarão o conhecimento de que necessitamos para afastar as trevas da ignorância.
Já sabemos também que somos espíritos imortais e que somos filhos do mesmo Pai, o Criador, razão pela qual somos todos irmãos. E se nos depararmos com um espírito infeliz, de coração endurecido, perdido na ilusão da posse, praticante de crimes inomináveis e refratário a todos os chamamentos da luz divina, temos que nos lembrar que estamos diante de um irmão nosso. E há de chegar o dia em que, ao invés de temê-lo pelo mal que pratica, aprenderemos a respeitá-lo como a um irmão extremamente necessitado que reclama um programa de recuperação. Tomamos conhecimento ainda que vivemos em um mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina nas criaturas que o habitam, o que explica ser o homem ainda alvo de tantas misérias. Em nosso planeta, ainda existem espíritos que necessitam do mal para poderem descobrir o bem, da escuridão para poderem admirar a luz e da doença para poderem apreciar a saúde. Portanto, não é de surpreender que ocorram tantas tragédias no mundo e que espíritos infelizes ainda pratiquem tantos crimes. Não queremos dizer com isso que devemos nos manter indiferentes a todo esse sofrimento, mas sim que devemos preservar a serenidade, confiantes de que se trata de um estágio, de uma fase que devemos ultrapassar para conquistarmos o direito de vivermos naquela casa nova, aquela casa reformada que falamos no início de nossos comentários. Mesmo porque, se nós vivemos num mundo de expiação e provas, temos de ter a consciência de que, como parte integrante desta aldeia global, nós também somos espíritos imperfeitos, que também carregamos conosco erros do pretérito que exigem resgates, muitas vezes dolorosos. Tudo devidamente previsto pela providência divina, que conhece todas as nossas reais necessidades de depuração. Mais uma vez, reiteramos que não é a nossa intenção estimular a quem quer que seja a deixar de buscar a sua própria segurança, mesmo porque nós não podemos nos expor irresponsavelmente a perigos. Mas também não podemos nos deixar envolver no clima de terror generalizado, tolhendo a nossa capacidade de trabalho e desperdiçando oportunidades valiosas. E é por tudo isso que foi dito anteriormente, meus irmãos, que um novo desafio se nos apresenta. O desafio de renovarmos os nossos pensamentos e as nossas ações em busca de níveis mais elevados de energia. O desafio de abraçarmos com confiança a mensagem de amor do nosso Mestre Jesus, para que não sejamos como a semente que caiu em solo pedregoso e que, por não criar raízes, morreu, mas que possamos nos transformar na semente que caiu em solo fértil e criou raízes fortes e profundas, rendendo frutos cada vez melhores. Mas, acima de tudo, o desafio de encontrar dentro de nós mesmos a coragem para promover todas essas transformações. Não a coragem no sentido terreno, no sentido material. Não a coragem dos violentos, dos arrogantes, dos poderosos, mas a verdadeira coragem, a coragem serena, mas firme, característica daqueles que têm dentro de si a certeza de que estão no caminho certo, o da conquista da luz. A coragem não violenta, exemplificada por Gandhi, a coragem da fé que encontramos nos primeiros cristãos que permaneceram fiéis ao Senhor a despeito de todas as perseguições e martírios. Com toda certeza,
não se trata de um desafio fácil de vencer. Mas, como já o dissemos, não nos faltam os recursos de que necessitamos para alcançar esse objetivo. Como disse Amir Klink, é preciso, antes de mais nada, querer. E sempre que nos dispusermos a caminhar em direção aos planos mais elevados da existência, Deus, nosso Pai, sempre nos enviará os mensageiros de luz, os tarefeiros do bem, que vão guiar os nossos passos, amparando-nos nesta jornada. Para concluir os nossos comentários, vamos deixar mais duas citações para a reflexão de vocês. A primeira delas, mais uma vez, de Emmanuel, que ao comentar uma frase extraída do capítulo 2 do livro do Apocalipse, frase que diz: "Nada temas das coisas que hás de padecer", nos apresentou a seguinte lição: não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo, e um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. E a segunda, extraída da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele asseverava para o seu grande companheiro de jornadas a necessidade de seguir em frente no cumprimento de suas missões, a despeito de todas as dificuldades, quando disse: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Até por uma questão de justiça, não poderíamos deixar de mencionar a figura de Paulo de Tarso, que demonstrou de uma forma tão marcante, sem paralelo na história universal, toda a sua determinação e toda a sua coragem na divulgação da mensagem do Cristo. Com isso, meus irmãos, encerramos os nossos comentários na tarde de hoje, agradecendo de todo o coração pela atenção dispensada por todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde.